A história começa com um gigantesco kaiju atacando o Japão. Esse monstro se assemelha muito a uma tartaruga e o super-herói Faixa, junto da Stargirl, já estão lá combatendo esse gigantesco monstro. Eles destroem tudo ao redor da cidade de Tóquio e a Stargirl tinha que esperar pelo Lanterna Verde, mas ela quer se mostrar e tenta combater o monstro sozinho, mas acaba sendo derrubada. O Lanterna finalmente chegou e agora todos podem colocar o plano em ação, só que o monstro saiu voando dali. Os super-heróis aproveitaram para atraí-lo até um navio que já foi colocado previamente no oceano. Quando esse monstro passou por cima do navio, Stargirl nem esperou pelo Lanterna Verde ordenar e foi tentar acertar o monstro com seus poderes, só que a Supergirl apareceu nesse momento e empurrou a criatura direto até o navio. Nesse navio já haviam elementos químicos capazes de fazer a criatura diminuir de tamanho. Todos voltaram até Tóquio e vemos que os japoneses amam a Supergirl e a outra super-heroína Stargirl ficou com muito ciúme disso. Para piorar a situação, percebeu que está tendo uma convenção da Supergirl e estão vindo jovens do país inteiro para ver. Uma das jovens até mesmo chutou a canela da Stargirl, porque ela colocou a vida da Supergirl em risco. Todos então vão voltar até a base da Liga da Justiça, e a Supergirl não entende por que eles têm que passar pelo Polo Norte para ir para casa. Será que não tem um caminho mais curto? E o Lanterna explica que o Polo Norte é sempre o caminho mais curto. Stargirl ainda está com muito ciúme, pois a Supergirl sempre é o centro das atenções. E de repente, a nave deles começou a ser afetada por uma espécie de energia e puxada por um buraco através do gelo. Cara, não conseguia controlar a nave e eles foram parar num lugar completamente diferente, uma espécie de floresta onde a nave foi totalmente destruída. Quando saíram lá de dentro, não conseguiam entrar em contato com a torre da Liga e o Faixa percebeu que eles não estão mais no Polo Norte, parece que estão no centro da Terra. Para piorar a situação, diversos homens dinossauros montados em dinossauros apareceram ao redor deles. O ataque começou imediatamente e a prima do Superman percebeu algo impressionante. Ela está sem seus poderes e foi derrubada com facilidade. Ela pede ajuda da Stargirl, que gostou muito de saber disso. Todos estão combatendo os homens dinossauros e seus dinossauros. O Faixa utiliza choques para derrubar alguns e depois elimina um dinossauro com disparos letais. Mais outros homens dinossauros aparecem agora com dinossauros voadores e o combate vai para os céus. Cara, é a única que não pode fazer nada. Ela mal consegue fugir e tem que praticamente implorar para Stargirl ajudá-la. A jovem derruba os perseguidores com facilidade e depois o Lanterna Verde com Faixa terminam o serviço. Um último dinossauro brota do nada, mas é eliminado pelas costas por uma outra pessoa, um homem chamado Travis Morgan, e estava esperando pelos super-heróis. Ele levou todo mundo até Skartaris, sua cidade, e contou que foi sua filha, Jennifer, que trouxe todos eles até ali. O mundo deles precisa de campeões, e por causa disso ela utilizou sua magia para trazê-los ao centro da Terra. Travis mostrou seu exército para eles e contou que a maioria deles perdeu tudo por causa do Deimos. Ele é um mago do mal que controla aquele exército de homens dinossauros. Esse mago sempre atrapalhava o centro da Terra, mas agora ele resolveu tomar o planeta inteiro. E de repente alguém começou a providenciar objetos letais de alta tecnologia para ele. O próprio Travis chegou ali muito tempo atrás. Ele fazia parte da aeronáutica dos Estados Unidos e durante um acidente foi parar ali. Ele agora lidera esse povo e quer que todos sejam livres sem serem dominados por nenhum mago. O que o Deimos mais deseja é derrotar todo mundo para poder pegar a grande rocha. Os monges mantêm essa rocha dentro de uma montanha e o Travis vai levar os super-heróis até lá para conhecê-la. Dizem que essa rocha tem propriedades mágicas. Enquanto isso, um dos soldados veio avisar ao Deimos que super-heróis apareceram ali. Um deles tem aquele símbolo em sua roupa e, extremamente irritado, Deimos simplesmente desintegrou seu próprio soldado. O mago então perguntou para seus conselheiros militares se eles conhecem aquele símbolo e eles dizem que sim. Os dois são o Metalo e a Banshee prateada. Assim que os super-heróis chegaram até onde fica a tal rocha, eles conheceram Maquisto, o rei da cidade de Kiro. Ele é um dos guerreiros mais impressionantes ali do centro da Terra e já foi curado pela grande rocha. Eles então abrem a porta para mostrar essa rocha para todos, mas no momento que fazem isso, todos entendem. Aquela rocha é um gigantesco pedaço de kryptonita e a cara passa mal instantaneamente. Lanterna Verde faz um escudo ao redor dela enquanto o Faixa fecha aquela porta. Esse é o maior pedaço de kryptonita que eles já viram. E cara explica que se o centro da Terra não estivesse mexendo com seus poderes, ela teria perdido a vida.
De repente, uma certa guerreira aparece para conversar com o Travis. Ela quase foi eliminada pelo Deimos e avisa que ele já chegou. Todo seu exército está do lado de fora. E juntos, todos vão pro combate contra as tropas do Mago Deimos. Se não fossem os super-heróis presentes ali, com certeza a rocha de Kryptonita seria levada. Até mesmo a filha do Travis, Jennifer, ajuda muito utilizando seus poderes contra uma serpente gigante. Banshee prateada estava eliminando muitos soldados, mas por sorte o Lanterna Verde viu e conseguiu impedi-la. Ele se distraiu por um momento e ela conseguiu escapar. Enquanto isso, Deimos conseguiu invadir o lugar secreto até a rocha de Kryptonita e disse que seus conselheiros podem vir buscá-la, mas aí levou um golpe da Stargirl. Ela chegou de repente para combatê-lo, mas Deimos diz que sua mágica é muito mais poderosa e a derruba com facilidade. Stargirl tenta combatê-lo e consegue destruir a fonte de sua magia. Era um objeto tecnológico em seus braços, mas infelizmente ela foi pega pelas costas pelo próprio Metalo. Travis chegou para combater o Deimos antes que ele eliminasse a Stargirl, e enquanto eles se combatiam, ela tentou se livrar do Metalo, mas não estava dando muito certo. Ele a derrubou e iria abrir a porta da Kryptonita, mas Kara apareceu para impedi-lo. Metalo abriu o compartimento em seu peito e disse que nessa distância nem mesmo o primo da Kara aguentaria aquela Kryptonita. A jovem diz para ele que agora é imune à Kryptonita e pega o cajado da Stargirl para combatê-lo. Ela conseguiu acertar o Metalo e remover um de seus braços. Depois ela correu para montar uma armadilha do lado de fora com uma estátua, e enquanto isso Travis ainda combatia o Deimos. Ele caiu e iria ser eliminado, mas conseguiu dar a volta por cima. Enquanto estiver vivo, Deimos não vai desistir de dominar o mundo e tentou um último ataque contra o Travis, que desviou e o mago caiu no abismo, perdendo a vida. Kara montou uma emboscada e acertou Metalo com muitos disparos, mas acabou a munição. Ela está ficando completamente sem energia e foi acertado por um laser de Kryptonita. Metalo está se aproximando e finalmente a pega para eliminá-la. Só que esse era o plano da jovem. Ela conseguiu acertar uma espada contra a Kryptonita, que funcionava como bateria do Metalo, e agora ele não pode mais se mover. Mesmo assim, Kara iria perder a vida por causa da Kryptonita, mas por sorte, Stargirl chegou para salvá-la. O povo agradeceu muito a ajuda de todos. A grande rocha agora está segura e Deimos foi eliminado. Skartaris será livre para sempre. Enquanto isso, o Lanterna Verde queria que Metalo contasse quem foi que o enviou até ali. Afinal, ele só tem mais alguns segundos de vida se não pegar aquela Kryptonita de volta. E para não perder a vida, ele resolveu contar. Só que quando ia fazer isso, alguém fritou seus circuitos remotamente e ele foi eliminado. Agora, o Faixa quer que o Lanterna Verde pegue a grande rocha de Kryptonita e a arremesse contra o Sol para destruí-la. Mas Kara fala para eles não fazerem isso, afinal, aquela pedra está fazendo bem para o povo do centro da Terra. Mas o Lanterna fala que mesmo assim, eles não podem permitir que a Banshee prateada volte para subtrair essa pedra, e por causa disso, ele vai ter que selar a entrada para o centro da Terra. Travis concorda com isso, ele tem tudo o que precisa ali. Na saída, então, o Lanterna Verde selou a entrada lá no Polo Norte e duvida que alguém conseguirá entrar. Kara já tem seus poderes de volta e finalmente agora é amiga da Stargirl. As duas têm algo em comum, um parente mais velho que não deixa elas fazerem nada. E 65 anos depois disso, vemos um jovem invadindo uma certa mansão. Ele derruba os seguranças e depois passa pela porta da frente com facilidade. O homem que estava observando as câmeras de vigilância não foi capaz de detê-lo. Esse jovem continuou correndo pela mansão e chegou até onde estava a própria Amanda Waller. Ela agora muito mais velha do que costumava ser. A mulher o reconhece instantaneamente como Terry McGinnis, o novo Batman. Ela esteve esperando por esse encontro já fazem anos e agora quer conversar com ele. Enquanto ela pega um pouco de chá, Terry fala que precisa de respostas. Enquanto isso, ele se lembra do dia que confrontou Bruce Wayne, querendo saber por que ele fez o que tinha feito. Todos que ele conhecia o abandonaram, e Bruce respondia que abandonaram porque não tinham coragem de enfrentar a missão. E parece que o Terry também não vai ter coragem, mas logo, sua outra memória é da noite que ele terminou o relacionamento com sua namorada. Os dois estavam juntos há 15 anos, e ele não podia se casar com ela, pois ser o Batman a colocaria em risco. Ele também se lembrou do dia em que derrotou alguns supervilões com a ajuda de outros super-heróis. Foi um combate impressionante e Terry chegou apenas para finalizar o último dos inimigos. Ele também aproveitou para dizer que nunca mais trabalharia com esses super-heróis, mas eles não entenderam nada, pois Batman não pode sair da Liga da Justiça. Só que Terry simplesmente falou que Batman está morto. Enquanto conversava com Amanda Waller, Terry diz que descobriu a verdade quando o rim do Bruce Wayne parou de funcionar e ele precisou
precisou de células de um doador para poder clonar um rim novo para ele. Aparentemente as células do Terry eram ideais para clonar esse rim para o Bruce Wayne, e essa possibilidade é simplesmente impossível. Terry foi conversar com Bruce Wayne e juntou todos os fatos. Ele tinha 16 anos quando começou a ser treinado pelo Batman, um jovem com muito potencial que se parecia com ele. Seu próprio pai não era um super-herói, nunca lutou contra nenhum vilão, e mesmo depois de se divorciar de sua mãe, ele tentou fazer tudo certo até o dia que perdeu a vida. Tudo na vida do Terry, seu irmão e sua mãe sempre foi pago por outra pessoa, e o que mais o irrita é que todos os sentimentos que ele tinha por seu pai eram mentira, pois na verdade seu pai é o Bruce Wayne. Bruce não entende o que ele quer com isso e diz que ele já sabe a verdade então, mas isso que ele acabou de dizer foi apenas para deixar claro que Terry é um insolente. Quando conheceu sua mãe, Terry já era um adolescente, não tem como Bruce ser seu pai. Terry diz que isso não é o bastante. Bruce pode ter utilizado a tecnologia do Cadmus para alterar o seu DNA, mas Bruce responde que essa tecnologia é ilegal há mais de 40 anos, o que também não se sustenta, afinal o Coringa utilizou no Tim Drake. Batman, entretanto, diz que Terry tem que acreditar no que quiser, o que importa é que ele é praticamente um clone seu e quase tão bom quanto ele era em ser o Batman. O mundo precisa do Batman e sempre irá precisar, mas Terry fala que ser o Batman não é uma honra, é uma maldição, e saiu da Batcaverna. Ele foi até Amanda Waller para saber a verdade, pois não tem como confiar no Bruce Wayne, pois quando ele coloca sua mente em um objetivo, ele nunca muda o seu pensamento, mas Amanda diz que não é bem assim. Ela então contou uma história para o Terry. Muito tempo atrás, quando ela e Batman eram jovens, a Liga da Justiça estava acabando com alguns problemas que a própria Amanda Waller causou. Esse era um grupo de supervilões conhecidos como a Gangue do Royal Flush. Já era a segunda formação desse grupo e vários super-heróis como a Stargirl e o Batman estavam lá combatendo todos. Eles conseguiam derrotá-los um a um, mas no final, quando todos estavam caídos, ainda faltava a líder deles. Foi nesse momento que Amanda Waller apareceu. Ela disse para os super-heróis que antes deles irem atrás da Ace, a líder desse grupo, Batman precisa saber o que vai enfrentar. Ele diz que já conheceu essa vilã antes. Ela tem o poder de causar alucinações em outras pessoas, mas Amanda Waller explica que é muito pior do que isso. Os poderes dela evoluíram. Ela não cria apenas alucinações agora, ela telepaticamente altera a realidade a seu redor. Tudo que eles estão vendo ali foi criado por ela e é verdadeiro. Nada daquilo será desfeito. Eles têm que colocar um ponto final nessa história agora. E o Cadmus já previu que em alguns dias, talvez até mesmo em algumas horas, Ace vai sofrer um aneurisma cerebral e quando ela perder a vida, a onda psíquica poderia acabar com toda a vida no planeta Terra. Por causa disso, eles construíram um objeto que pode tirar a vida da Ace antes que ela elimine a todos. Mulher Gavião iria utilizar esse objeto, mas Batman a impediu. Ele diz que ele mesmo vai fazer isso. Como já a conhece, talvez Ace permita que ele se aproxime. Amanda Waller pergunta se ele sabe o que está fazendo, pois a única maneira de impedir a Ace é tirando a vida dela. E o Batman concordou com isso. Ele então foi até a Ace, atravessando as plantas que ela criou, depois entrando em seu castelo e encontrando Ace brincando no jardim. Ela pergunta se ele gostou de brincar com a sua gangue e ele diz que não. Ela entende, afinal, aquele pessoal não era muito divertido. Ela deu poderes para todos eles, mas mesmo assim, eles ainda a abandonaram. Ace conta que quando era bem jovem, o Cadmus a utilizava para jogar vários jogos, mas esses jogos também não eram divertidos. Eles a colocavam em máquinas, enfiavam cabos em seu cérebro e queriam que ela movesse objetos com sua mente. Hoje em dia ela realmente pode mover qualquer objeto, mas não gostava nem um pouco de ter sido treinada para se tornar um objeto letal. Afinal, por causa disso, ela perdeu sua infância e Batman diz que sabe como é isso. Ele nem precisa se explicar, Ace leu todos os seus pensamentos e é por isso que ela sabe que ele não iria utilizar o objeto letal que Amanda Waller deu para ele. O Homem-Morcego então jogou esse objeto para longe e Ace já sabia também que ele queria conversar com ela e fazê-la reverter tudo que ela criou no planeta antes de perder a vida, e perguntou para ele realmente se ela vai perder a vida logo, e Batman confirmou que sim. Chorando, ela pediu para ele ficar com ela, pois está assustada, e Batman vai fazer isso, vai brincar com ela de mãos dadas até que ela perca a vida.
Rapidamente, tudo que ela criou se desfez. Isso significa que Batman venceu. Ele veio com o corpo dela e todos entenderam que Batman ficou sentado lá até ela perder a vida. Amanda então disse pra Terry que Bruce Wayne sempre esteve 2 passos à frente de todo mundo. E toda essa história ainda não convenceu o Terry de que o Bruce não é seu pai. Amanda então teve que lhe contar a verdade. Bruce não fez nada com ele, ela fez. O mundo precisava de um Batman, e mesmo que no passado ela tenha sido inimiga da Liga da Justiça, pois era uma força poderosa demais, ela passou a entender isso. E depois, quando passou a respeitar muito o Batman, ela resolveu fazer alguma coisa, afinal ele estava ficando velho. Antes que alguém acabasse o eliminando, ela utilizou as conexões que ainda tinha no Cadmus. Depois pegou o DNA do Batman, que ele deixava espalhado pela cidade inteira, e em seguida encontrou um belo casal da cidade de Gotham que tinha o perfil idêntico ao perfil dos pais do Bruce Wayne. O pai do Terry McGinnis achou que estava apenas recebendo uma injeção, mas na verdade era uma solução nanotecnológica programada para reescrever seu material reprodutivo e transformá-lo numa exata cópia do material reprodutivo do Bruce Wayne. Pouco tempo depois, a mãe do Terry deu à luz a ele, uma criança que era metade o DNA deles e metade DNA do Bruce. Mas quando se cria um Batman, o DNA é apenas metade da história, o resto tem que ser uma tragédia. Quando Terry completou 8 anos, Amanda Waller contratou uma certa vilã para eliminar seus pais, só que quando ela se aproximou, não teve coragem de eliminar a família. Amanda então percebeu que Batman nunca elimina ninguém, e para continuar honrada, ela também não podia fazer isso. Só que mesmo assim, o pai do Terry acabou sendo eliminado, e tudo começou. Não importava o que acontecesse, Terry sempre seria uma cópia do Bruce. Tudo isso foi seu destino. Amanda Waller então garante a Terry McGinnis: Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, e tendo observado sua vida por muitos anos, ela pode lhe garantir que ele não é um clone do Bruce Wayne, e sim seu próprio filho. Existem similaridades, mas os dois são muito diferentes. Ela então manda o Terry tomar conta de todos que ama. Ele voltou para casa e ligou para sua namorada. Eles reataram um relacionamento e ele vai pedir a mulher em casamento. Bruce Wayne apareceu na sala e os dois fizeram as pazes. Terry sempre estará ali quando ele precisar e já vai partir para sua próxima missão. O episódio então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo!